Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Decorando com a Fran. E hoje a decoração será com este bolo, que é um bolo de 25 centímetros de diâmetro, que rende uma média aí de 35, 40 fatias aproximadamente. Sempre depende de quem corta, né? Mas nós consideramos essa quantidade avaliando fatias aí de 100 a 120 gramas. E a minha cliente escolheu uma combinação de sabores de massa tradicional e nas 3 camadas de recheio ela pediu abacaxi com coco. Aqui no caso é um brigadeiro super cremoso e gostoso de prestígio com compota caseira de abacaxi. Eu utilizei também a calda dessa compota para fazermos a nossa calda e molhar o bolo. Então é um bolo que tem um sabor de abacaxi super concentrado, que normalmente pessoas que gostam bastante de abacaxi escolhem, né? Um sabor bem pedido aqui no meu ateliê. Já fiz aqui então a nossa pré-camada em chantininho. Não hidratei o chantininho nessa parte, para ele ficar um pouco mais consistente ali. E vou hidratar apenas na hora de espatular mesmo o chantininho. No caso, vou hidratar o chantininho que eu irei espatular com a espátula de textura. Como vocês viram aqui na thumbnail desse vídeo, o tema deste bolo é Rei Leão. Então nós vamos utilizar um degradê, um efeito pôr do sol. Vai ficar muito maravilhoso. Estou utilizando aqui um amarelo damasco com uma gotinha mínima de corante gel vermelho. Mas você também poderia utilizar o amarelo gema, que também daria esse efeito, tá? Seria esse amarelo um pouco mais fechado. E na segunda camada eu estou utilizando ainda amarelo misturado com vermelho. Para fazermos todo esse degradê, a gente vai usar essas duas misturas. Sendo que quanto mais vermelho, mais laranja vivo, mais laranja forte ele vai ficar, tá? Só tem que botar sempre uma gotinha de amarelo para ele ser um laranja forte e não um vermelho, tá bom? Eu sei que aqui no vídeo parece vermelho, mas ficou um laranja bem forte, tá? Então aqui estou ajeitando ali o nosso topo para deixar ali o mais uniforme possível, bem lisinho. E já vou passar a espátula lisa ali. Vocês podem observar que quando antes de utilizar uma espátula de textura, fica esse efeito tipo listra. E não é um efeito que eu gosto quando o bolo é degradê. Então eu vou fazer um efeito aqui, vou mostrar para vocês. Depois de utilizar a espátula de textura, um efeito com a bombinha, que é misturando os corantes, que aí dá uma mistura aí nesse efeito degradê, ele não fica com essa listra literalmente marcada. A espátula que eu estou utilizando é uma espátula da Lene, acho que é assim que se pronuncia, Lene número 11, tá? Tem esse efeito bem bonito, gosto bastante dessa espátula e gostei muito desse efeito neste bolo aí. Aqui já misturou um pouco, tá vendo? Aqui com a espátula de textura já não ficou tão alinhadinho esse degradê. Ele tá já um pouco misturado ali as cores. Mas na hora que a gente aplicar a bombinha ali com o corante, ele vai ficar ainda mais bonito. Tô fazendo ali as nossas quinas, deixando ela bem retinha. Lembrando que se você estiver começando agora na confeitaria, eu tenho vontade de entrar pra confeitaria, eu tenho um e-book maravilhoso com todo o passo a passo para quem tem vontade de entrar na confeitaria, começar aí nos bolos decorados. Na descrição desse vídeo, é só você clicar e adquirir o seu e-book. Eu também deixei na descrição do vídeo todos os equipamentos e materiais que eu utilizo na minha confeitaria, tá? No caso aqui no meu ateliê. Se você tiver vontade de adquirir um desses aí, tem todos os links para compra também estão na descrição desse vídeo. Só você clicar aqui para você poder conferir. E para fazer o efeito degradê deste bolo, que neste caso é um degradê cintilante, eu utilizei pó para decoração pérola. É pó para decoração, não é glitter, tá? Pó que você vai diluir em álcool de cereal ou vodka, alguma substância que tenha álcool, tá bom? Aqui eu utilizei pó para decoração diluído em álcool de cereal. Depois de diluir esse pó, eu coloquei uma gotinha de amarelo damasco, que poderia também ser amarelo gema, como eu comentei com vocês. E coloquei um pouquinho de água. Para diluirmos gel ou qualquer substância líquida para utilizar na bombinha, que não seja pó, você pode diluir em água e não em álcool. Normalmente não dilui muito bem, dá aqueles bolinhos, né? Fica gruminhos no álcool, então o ideal é você diluir em água. Mas você também poderia utilizar, aqui eu utilizei gel porque eu já tinha utilizado essas cores para fazer a base do bolo. Mas também você poderia utilizar pó para decoração e aí não precisaria da água, tá? Eu tô falando exatamente o que eu usei, que dá super certo para você, caso você não tenha aí pó para decoração nessas cores. E aqui a mesma coisa, você vai utilizar amarelo damasco com pó perolado. Depois vai botar um pouquinho de vermelho para intensificar esse tom de laranja. E no último topo ali, né, que é esse tom mais forte de laranja, você vai colocar um pouco mais de vermelho com algumas gotinhas de amarelo para ficar esse tom vivo de laranja.
E aqui eu mostrei pra vocês como fica esse efeito cintilante depois que o bolo seca, porque esse álcool de cereal vai evaporar, né? E fica somente esse efeito aí de brilho que fica lindo no bolo. E uma coisa importante, aqui eu já limpei minha tábua, né? E tô utilizando o pincel ali mesmo só pra tirar esse excesso ali, ficar bem retinho e bem limpinho. Mas o que eu ia dizer que era importante é que quando você pinta o bolo, você não precisa usar tanto gel no chantininho, tanto corante no chantininho, e não vai largar aí amargando tanto como fica o chantininho vermelho, por exemplo. Além de ficar muito mais fluido, né? Quanto mais gel, quanto mais corante líquido, mais fluido ele fica. E fica ruim pra espatular, aquinar tudo. Quando você utiliza a bombinha, você consegue chegar no efeito aí mais escuro, de tons mais escuros, sem amargar tanto o chantininho, como fizemos nesse caso aqui. Como vocês podem reparar, o efeito de degradê fica perfeito. A gente fica misturado ali, depois que a gente aplica ali o álcool de cereal com o corante ali, dá uma mistura ali no amarelo pro laranja, do laranja pro laranja mais escuro, e fica esse efeito de pôr do céu bem lindo, pôr do sol, né? Como esse sol aí que tá no topo, que fica maravilhoso. E aqui já tô aplicando nosso topo, acelerei o vídeo aqui pra não ficar tão enjoativo pra vocês. E ficou assim, super lindo, super maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado, tenha servido de inspiração pra você. E se você gostou, já te convido a curtir, comentar e se inscrever aqui no canal para você acompanhar as próximas decorações, que muito em breve tem mais um Decorando com a Fran aqui, tá bom? É isso, gente. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.